Paz do Senhor, querido professor. Me chamo Tia Geise. Estou aqui mais uma vez para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores. São crianças de 9 e 10 anos, tá? Crianças bem espertas já, então a gente precisa dar uma movimentada neles, né? Então, vou começar já mostrando o nosso plano de frequência que a gente mostrou semana passada, tá? Lembrando que esse material aqui, ó, tá no link da lição anterior, da lição 1, tá? Então, já, se você não fez ainda dá tempo. A gente tá na segunda aula, então dá tempo. Volta lá e pega lá o arquivo, tá? Tá lá disponível você em PDF. Por quê? Essas crianças são bastante competitivas, então você vai usar isso ao seu favor, mostrando para ele, né? Onde é que você veio? Qual foi o dia que você veio? Esse dia você não veio. Ah, esse dia você veio. Então aqui você vai ter o controle. Tanto você vai ter o controle, né? Além da chamada que você já faz todo domingo. Mas aqui você vai deixar lá na parede. Então a criança que chegar, ela vai ver, deixa eu ver. Eita, eu não faltei nenhum dia. Então ela vai ficar bastante feliz e vai se esforçar para não faltar. E aquele que faltou 1 ou 2 dias, ele vai dizer, ih, faltei um dia, eu tenho que correr para não faltar mais. Então, isso vai... eles geram uma competição, né, entre eles, uma competição sadia, óbvio, tá? E você vai ver que eles vão ter cada vez mais frequência nas suas aulas e até chamar um coleguinha, chamar um primo, que também é muito importante, que essa é a nossa missão, né? Trazer mais crianças para aprender a palavra de Deus. Então, se você ainda não tem, não fez, né, semana passada, ainda dá tempo, corre lá, que tá lá, tá? Também tá lá, ó, junto com o material do Bem-vindos, tá bom? Essa plaquinha aqui com o tema do trimestre, que é Verdades que Jesus ensinou. Essa bandeirolazinha tá lá. Lembrando, gente, que não precisa você fazer exatamente, eu sei que vocês gostam de fazer exatamente como tá aqui, tá? Mas não precisa você fazer exatamente como tá aqui. Tia, eu não tenho papel foto. Faz no papel ofício, cola uma cartolina guachezinha por trás, recorta no formato da bandeirola, cola na parede. Você vai de acordo com a sua realidade, tá bom? Com o espaço, sempre falo aqui, com o espaço que você tem disponível para você, porque tem tias que tem uma sala enorme disponível, já tem tias que são salas menores, que são até 10, 12 alunos, tá? Então, você vai trabalhar de acordo com aquilo que você tem, a sua realidade. Se não dá para fazer com papel foto, faz papel ofício. Não dá para fazer com emborrachado, vamos fazer com papel, com cartolina guache. Não dá com cartolina guache, colossete, e assim você vai. Contanto que a palavra de Deus seja exposta para a criança, tá? De preferência com algo mais colorido, que consiga movimentar. Porque muitas vezes até a gente mesmo está muito paradinho ali, né? O negócio fica... E criança, ela precisa ter essa agitada, tá? Então, sempre que puder, leva uma atividadezinha. Essa questão do plano de frequência é muito interessante, porque você vai ver, se você fizer, a primeira vez que você fizer, você vai ver que a criança já vai chegar, tia, cadê o meu negócio para eu marcar ali? Ele já vai chegar assim. Às vezes nem parte do Senhor dá, já chega, tia, cadê o meu negócio para eu marcar ali? Tá? Porque eles ficam felizes com isso, eles se sentem importantes de estar ali, tá marcado que eu vim. Então é bem interessante que você faça. Então, a gente hoje vai falar sobre um tema bem interessante, tá? Eu gosto muito desse tema, é algo que a gente precisa fazer o tempo todo, tá? E aqui eu tenho esse bolichezinho aqui, eu não sei se vai dar para vocês entenderem sobre que tema a gente está falando, tá? A gente vai falar sobre a oração. A lição de número 2 é a lição da oração. E aí o boliche, isso aqui foi um material que eu vi na internet, uma dinâmica que eu vi na internet. Esse material eu já tinha em casa, porque eu já havia feito no ciclo de oração infantil, tá? Com as crianças do ciclo de oração infantil. Então eu fiz de acordo com a minha realidade do ciclo de oração infantil. Então aqui eu coloquei desobediência, botei tristeza, e atrás botei desânimo. Aqui eu botei orgulho, e atrás botei raiva. Aqui eu coloquei dor. Na época a gente estava com bastante crianças dodóizinhas. Aqui eu botei medo, que a gente está vivendo uma época onde
o inimigo ele tem atacado muito a mente das nossas crianças. A gente tem muito relatos de crianças que não conseguem mais ficar sozinha, porque o inimigo ele tem realmente operado dessa forma através de jogos, e a gente alerta muito os pais em relação a isso, em relação aos jogos que as crianças estão vendo na internet, até desenhos que estão sendo transmitidos como desenhos infantis, e na verdade é o inimigo tentando afetar a mente das nossas crianças. Então a gente tem muito relato de crianças que não podem ir na cozinha beber água sozinho porque tem medo, tá? Então é o momento de você até falar para suas crianças em relação a isso, para ter cuidado com o que assistir, porque o inimigo ele tem sede nas nossas crianças, tá? Então a gente vai ver como derrubar esses problemas, assim como o pecado hoje. E aí, ó, aqui, oração. É com a oração que a gente consegue derrubar todos esses problemas. A criança, ela tá com medo, viu algo na internet que está aterrorizando ela, não está deixando dormir, muitas vezes acorda. Eu soube de um relato onde a criança ela tá acordava gritando porque estava vendo um bicho dentro do quarto, tudo ação do inimigo. Então, como é que a gente vence esse medo? É com oração. Então, mostre para sua criança. Isso aqui parece, você olhar, é uma brincadeira qualquer, mas não é. Eu levei isso aqui para casa e minha filha de 3 anos, ela brinca com isso aqui, faz mamãe, ela joga e faz mamãe, vê o que foi que eu derrubei? Vê com o que foi que minha oração derrubou? Então, criança ela aprende dessa forma, tá? A minha de 3 anos estava me perguntando o que é que ela estava derrubando, então muitas vezes ela derrubava a desobediência. Ah, você derrubou a desobediência. Ponto, mamãe, vou ver o que é que eu vou derrubar agora. E assim vai. Então, faça essa atividade com as crianças. Esse bolichezinho aqui, ó, foi bem baratinho. Eu imprimi aqui, como eu sempre falo, é mais fácil para mim. Mas isso aqui pode ser feito à mão também. Faz num papel ofício. Bota os nomes que você quer colocar, tá? Não precisa necessariamente ser esses nomes aqui. Contanto que as bolinhas, esse meu vieram 2 bolinhas, tá? Contanto que as bolinhas do boliche tenham o nome oração, tá? Para que elas entendam que a oração tá derrubando esses problemas. Então, você coloca, né, nas bolinhas o nome oração. Eu botei com fita durex mesmo, tá? Imprimi o nome e coloquei com fita durex. E aqui eu coloquei os nomes de acordo com a minha necessidade. Como eu estava falando para vocês, eu estava com a necessidade de falar sobre o medo, tá? Naquela história que eu já estava contando para vocês. Então eu coloquei aqui medo. A tristeza, tá? As emoções das crianças. Então você vai fazer de acordo com a sua realidade lá, tá? Você vê lá o que é que está precisando derrubar com a oração e coloca lá nos pinos. E você vai fazer a brincadeira do boliche, que você bota uma marcazinha lá, né? E pede para as crianças irem derrubando e ver o que foi que derrubou. Ah, eu derrubei a dor. Ah, eu derrubei o pecado. E todas essas coisas aqui a gente derruba com oração, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos, ela tem poder, tá? Como eu falei, eu tenho uma filha de 3 anos e ela estava dodó e estava, Jesus, me cura. Jesus, cura. Então, e Jesus curou. Então, Deus, ele ouve a oração de criança também. Então, mostra para ela, ensina para ela que Deus, ele ouve a oração dele. Ah, tia, mas está todo mundo aqui, ó. A gente tem um grupo de 15 crianças, então está todo mundo orando ao mesmo tempo. Será que Jesus vai escutar a minha oração? Escuta, e ele escuta a oração de cada um de nós. E entende as necessidades de cada um de nós, porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, como a gente já aprendeu em alguns trimestres atrás, tá? Então, você vai começar perguntando para o seu aluno, Jesus orava? E ele vai dizer, orava, tia, porque ele vai começar a lembrar de algumas situações que Jesus orou. Então, ele vai dizer, tia, ele orou lá quando estava no Getsemane, quando os soldados vieram prender, porque essas crianças de 9, 10 anos já são, elas já conseguem lembrar um pouquinho mais por serem maiorzinhas. Então, ela vai começar a listar com você algumas situações onde Jesus estava orando, tá? E aí você vai dizer, mas Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus. Será que Jesus precisava orar?
E ele vai ficar meio assim, aí você vai dizer, sim, ele precisava orar, porque ele precisava mostrar pra gente que ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, ele precisava orar ao Pai. Então, imagina a gente é que precisa orar mesmo. Então, você vai fazer essa né, Jesus, a oração de Jesus com a oração. Você vai dizer que é muito importante que ele esteja sempre em oração. Mas se eu tenho que estar sempre ajoelhado orando? Não, você vai botando lá, vai listando com eles, até no quadro ou no papel mesmo, as formas que você pode orar. Será que eu posso orar ajoelhado? Pode. Posso orar em pé? Pode. Eu posso orar quando eu estiver indo para a escola? Pode. Eu posso orar quando eu estiver brincando assim, eu lembro de orar alguma coisa? Pode. Em todo tempo você pode orar. E você mostrar para a criança que ele agora tem livre acesso a Deus. Ele pode ajoelhar em qualquer lugar, ele pode parar ali, ó, fechar o seu olhinho e pedir algo a Deus. Porque Deus está pronto para nos ouvir. Quando Jesus ele morre na cruz, né? A Bíblia diz que o véu do templo ele se rasga de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus, coisas que a gente não tinha antes, que a gente perdeu lá em Adão e Eva, lembra? Quando Adão e Eva eles pecam, são expulsos do paraíso, então é meio que criado uma barreira ali, né? Mas tudo isso é quebrado, desaparece quando Jesus ele morre na cruz por mim e por você. Então explica isso para os seus alunos, que ele tem livre acesso com Deus, tá? Vamos lá. E você pode, eu já escutei isso, mas tia, eu vou orar como? Tem um irmão que ele ora assim, ó, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sei orar assim, tia. E você vai explicar para sua criança que a oração, ela não precisa ter palavras eloquentes, difíceis. Não, Deus, ele quer o coração. Se você orou com o coração limpo, com o coração puro, tá? Deus, ele vai receber sua oração. A oração humilde, a oração simples, Deus, ele atende também, tá? E aí, Jesus, ele ensina o Pai Nosso, tá? Vamos antes aqui falar o nosso memorizando. Antes que eu esqueça, como eu sempre falo, abra a sua Bíblia para ler. Eu acho que já é a minha cara essa frase, né? Leia na Bíblia, porque é muito importante que você leia o versículo na Bíblia, porque a criança ela precisa entender que você não está tirando aquilo ali de um gibi, de um livro qualquer. É a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus que você está falando, tá? Então vamos lá, Salmos, o capítulo 4 e o versículo 3, isso. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Quando fala o Senhor ouve, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve aquilo que a gente está pedindo, tá? Mas, tia, nem sempre Deus atende a minha oração, porque aquilo não seria saudável para você, aquilo não ia lhe fazer bem. Então Deus ele nos poupa de certas coisas, certos pedidos nossos, até nós como professores, Deus às vezes nos poupa, Deus nos livra, né, de certos pedidos, porque nem tudo que a gente pede é bom para a gente, e Deus ele sempre sabe o que é bom para a gente, tá bom? Então explica isso para a criança também, porque às vezes a criança diz, mas Deus nunca me ouve. Então, você vai explicar que talvez aquele pedido ali ou não está no tempo dele receber, ou aquilo ali não vai fazer bem para ele, e tentar colocar isso na cabecinha da criança. Olha só, aqui a gente tem um visual, né, que é Jesus ensinando o povo, tá vendo? E tem uma menininha orando. Eu trouxe aqui para vocês a Bíblia da PEC, que semana passada eu já trouxe para mostrar para vocês. Tá? Como eu falei, é muito boa, muito rica. Mais uma vez, eu vou pedir para os meninos deixarem aqui a capa da Bíblia, porque essa daqui eu acredito que não esteja à venda mais, essa capa dura, é uma capa de luxo agora, tá? E essa Bíblia ela tem muito estudo, é bem interessante. Por exemplo, o estudo de oração está na página 1218, desculpa, 1218. Que diz assim, ó, os discípulos aprendem a orar. Então, ele vai mostrar algumas coisas aqui. Por exemplo, Deus não honra as orações ostentosas. E aí vai vir
aquela passagem, né, que Jesus conta que entrou lá, que está até nesse outro livro aqui, que vão 2 homens orar lá no templo, né? E um deles diz assim, o fariseu, né? Ele fica em pé e ora sozinho e diz: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como esse cobrador de impostos, que o cobrador de impostos estava lá do lado dele. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. E, na verdade, o cobrador de impostos, ele estava lá. O cobrador de impostos, ele estava lá. Ele nem levantava o rosto para o céu porque ele achava que ele não era digno. Tá? Então ele ali, ó, com sua cabeça baixa, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. E Jesus finaliza dizendo que o cobrador de impostos, sim, foi para casa e teve paz, né? E conseguiu viver em paz, e não o fariseu. Então, a oração ostentosa, muitas vezes, ou melhor, Deus ele não honra, né, a oração ostentosa. Então, pode ser uma oração simples, contanto que seja de todo o seu coração, como foi a oração lá do cobrador de impostos, lá quando Jesus ele conta aquela história, né? Então, ele olhou e disse: Deus, tem misericórdia de mim. Então, ele se humilha, ele mostra para Deus que ele é totalmente dependente de Deus. Então, essa Bíblia, ó, tem aqui também, ó, passe tempo falando sozinho com Deus. Suas orações devem ser simples e sinceras. Jesus dá um modelo de oração. E aí é onde a gente vai entrar no Pai Nosso, tá? Se você quiser adquirir tanto essa Bíblia quanto alguns livros que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, dá uma passada lá na nossa livraria, tá? Que tem títulos como esse que vai ajudar a enriquecer a tua aula. E aqui, mais uma vez, como eu mostrei anteriormente, né, na semana passada, quem é Jesus? Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, compre, porque esse livro vai te ajudar muito durante todo o trimestre. Ele tem bastante parábolas. Como o trimestre da gente vai falar sobre parábolas, né? Então, ele dá uma explicação bem interessante de cada parábola. E aqui, ó, ele vem falar, né, sobre a oração do Pai Nosso, tá? E ele dá uma ênfase na importância do perdão, porque a gente diz, né, perdoa como... nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se a gente não consegue perdoar aqueles que nos ofendem, como é que a gente quer que Deus ele nos perdoe dos nossos pecados? Então, ele dá uma ênfase grande aqui a importância do perdão. E fala também sobre essa história, né, que Jesus ele conta sobre o fariseu e o cobrador de impostos, que também é interessante você mencionar para as crianças, tá? E aqui, ele tem uma partezinha aqui, ó, com uma informação bem interessante, que é no local onde acreditam que Jesus falou o Pai Nosso, né, que ensinou os discípulos o Pai Nosso, eles têm uma igreja que tem o Pai Nosso em diferentes línguas de todo o mundo. Então, é bem interessante essas informações, porque criança nessa idade é bem curiosa. Muito curiosa. Então, sempre que você puder trazer essas informações, essas curiosidades, é bem interessante. Tem também aqui, ó, a oração do Pai Nosso para crianças. Esse livro é show. Por quê? Porque esse livro, ele aqui dentro, ó, ele vai explicar pedaço a pedaço do Pai Nosso. Tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, Pai Nosso. Aí aqui tem a explicação. Por que Pai Nosso? Né? Porque na oração diz Pai Nosso. Aí aqui, ó, que estás no céu. Então aqui tem uma caixinha explicando por que tem esse pedaço na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. E assim até a conclusão da oração. Então, é bem interessante que você tenha esse material também. Olha só. Eu tenho como eu sempre falo, né? É interessante que você leia todas as caixinhas que tem na sua lição, tá? A gente tem memorizando objetivo, materiais para atividade, vocabulário, que é bem interessante, que às vezes tem umas palavras que a gente... Meu Deus, como é que a gente vai explicar isso para a criança? Como é que a gente vai definir? E aqui tem a forma que você vai passar para a criança. E tem o Você Sabia. Olha só, eu não ousarei pronunciar, tá? Mas aqui na caixinha, Você Sabia? Tem assim, existe no judaísmo 3 orações diárias, que é a oração da manhã, a oração do meio-dia e a oração noturna. E tem os nomes delas aqui, eu não vou falar, tá? Mas aí fica um desafio para você pesquisar em casa como se pronuncia e você falar para o seu aluno
né? Na linguagem, na língua aqui, tá? No idioma aqui, bem interessante. Se possível, até leva o áudio lá no celular e vai ser bem divertido, porque os meninos gostam disso. Os meninos gostam muito disso. E uma atividadezinha que eu já fiz lá, com as minhas crianças lá, e foi bem legal mesmo, foi você fazer uma competição. Como eu falei, são muito competitivos. Então, você vai pegar uma folha de ofício, vai dar uma folha de ofício para cada criança e um lápis. E você vai botar lá, né, no valendo, 1, 2, 3, valendo. E eles vão ter que escrever o Pai Nosso, tá? Nessa idade, todos eles já sabem. Então, você vai fazer com que eles escrevam o Pai Nosso, do início ao fim. Aí, primeiro, quem terminar mais rápido, ganha. Aí você já vai colocando lá, quem terminou primeiro. Mas você não vai ser só quem terminou mais rápido, é quem terminou mais rápido e ficou mais certinho. Porque às vezes eles comem uma palavra ou troca a ordem, tá? Então, quem fizer lá tudo certinho, o mais certo possível, que sempre vai ter um errinho aqui, um errinho ali, vai ganhar alguma coisa, um bombom, um pirulito, uma pipoca, alguma coisa, contanto que eles se sintam premiados por aquilo ali. Você vai ver que vai ser bem divertido, vai movimentar bastante, porque vai ter, quando aconteceu comigo, né, teve um que fez, ixi, deu branco, aí vou voltar, e começou a orar tudinho de novo, e aí retomou e foi bem interessante, bem legal, tá bom? Essa oração que Jesus, ele ensinou aos seus discípulos e que a gente precisa estar sempre em oração, em constante oração. Tudo em nossa vida, antes de fazer qualquer coisa, antes de dar qualquer passo, a gente precisa orar. E a gente não é só ensinar para as nossas crianças que elas devem fazer isso. Nós, como professores, devemos estar sempre em oração. Ah, tia, mas é uma lição que eu já sei. Mas ore pelaquela lição, para que a sua aula seja abençoada e que as crianças elas sejam impactadas com aquele tema que muitas vezes elas já conhecem, mas sempre tem uma coisinha ali que acaba impactando a criança. Então, Deus abençoe você, sua aula, seus alunos, que seja tudo para a glória de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilha, comenta, que é muito interessante para a gente, tá? É uma forma da gente ter o feedback e saber onde a gente pode melhorar para enriquecer um pouquinho mais a sua aula. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.